Hoje nós temos a terceira catequese do nosso tema geral, como os anjos ajudam a Igreja a realizar a sua missão. Isto é o tema geral do nosso curso, que tem 14 catequeses. E a terceira catequese, que é a de hoje, tem como título: Os anjos auxiliam a Igreja na sua missão profética. E vamos começar a nossa meditação com uma leitura do Evangelho que se passou exatamente antes de Jesus subir ao céu. E antes de Jesus subir ao céu, confiou aos seus apóstolos a seguinte missão. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E eu estarei sempre convosco até ao fim do mundo. Esta passagem está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20. Portanto, Jesus dá este mandamento aos seus apóstolos e aos sucessores dos apóstolos e colaboradores. Portanto, no tempo da Igreja, os sucessores e colaboradores dos apóstolos têm um duplo ministério, que é o mistério de santificar o povo de Deus, e santifica o povo de Deus como? Pela celebração dos sacramentos e pela oração pública da Igreja, que é a liturgia das horas, que é também chamado o sacrifício de louvor, que de todas as partes da terra sobe ao céu. E, ao mesmo tempo que a Igreja celebra os mistérios da fé, ela evangeliza, ela ensina. Vemos isto exatamente nesta passagem de São Mateus: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinar é o ministério profético, a evangelização, e celebrar os sacramentos aqui está representado na celebração do batismo. E é por isso que a catequese de hoje é um complemento da catequese da semana passada. Na semana passada vimos como os anjos auxiliam a Igreja na sua ação santificadora, e hoje como os anjos auxiliam a Igreja na sua missão profética. E para começar o nosso tema, primeiro vamos ver a ação dos anjos nos evangelhos. Portanto, é a ação que os anjos tiveram durante a vida terrena de Nosso Senhor. Eu gostaria de vos relembrar o que é que significa a palavra evangelho. Evangelho significa boa nova. E aquele que anuncia boas novas é evangelista, aquele que anuncia boas novas. E então nós vemos que no tempo da vida terrena de Jesus, são os anjos que anunciam boas novas em diversas ocasiões. Por exemplo, a Zacarias, pai de João Batista. Estou Gabriel, aquele que está diante de Deus, e fui enviado para te falar e dar estas boas novas. Outro exemplo
é a Santíssima Virgem no momento da Anunciação. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, e tua parente Isabel, também ela, concebeu. Portanto, na Anunciação, São Gabriel anunciou duas boas novas. A Virgem iria conceber o Filho de Deus e Isabel, que era chamada estéril, também ela tinha concebido um filho. São duas boas notícias. Terceiro exemplo, o anúncio a São José. José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Portanto, a boa nova que Jesus recebeu foi sua esposa concebeu o Salvador, aquele que foi prometido desde Adão e foi prometido por Deus pelos profetas. Outra boa nova é o anúncio do anjo aos pastores na noite de Natal. Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Outro momento em que os anjos anunciam boas novas é no domingo de Páscoa. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Nada receis, sei que buscais a Jesus crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde jazia, e ide depressa dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai preceder-vos a caminho da Galileia. Lá o vereis, eis o que tinha para vos dizer. E o último momento em que eles anunciam boas novas é no momento da ascensão de Jesus ao céu. Enquanto Jesus se afastava, surgiram de repente dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Homens da Galileia, por que estás assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira, como agora o vistes partir para o céu. Portanto, nós temos aqui vários exemplos dos anjos que anunciam boas novas. E é por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz-nos que os anjos evangelizam, quer dizer, os anjos anunciam boas novas. Portanto, os anjos são evangelizadores, aqueles que evangelizam, aqueles que anunciam boas notícias. Agora, quando começa o tempo da igreja, o tempo da igreja começou no dia de Pentecostes, quando a igreja realmente começa a missão que Jesus lhe confiou, há agora uma mudança. Este tempo da igreja, só para esclarecer, é aquele tempo que vai desde a primeira vinda de Jesus Cristo até o tempo em que ele virá novamente. É aqui que se situa o tempo da igreja, é aqui que se situa o tempo do Espírito Santo. E neste tempo que estamos agora, que estamos a viver, Jesus não entregou aos anjos a missão de evangelizar
nem são os anjos quem administram as graças e os méritos de Jesus Cristo. Quem tem esta tarefa são os apóstolos e os seus sucessores. Para que vocês compreendam bem, vejam o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que nós falamos. O que é o mundo vindouro? É este tempo que nós estamos a viver até à segunda vinda de Nosso Senhor. Por isso, quem administra as graças da redenção? É os apóstolos e seus sucessores. Quem celebra os sacramentos que santificam o povo de Deus? É os apóstolos e seus sucessores. Por exemplo, só uma coisa prática. O anjo, apesar de ser santo, ele não pode celebrar a Santa Missa. Ele não pode confessar. O anjo não pode administrar o sacramento dos doentes. O anjo não pode batizar. Portanto, estas graças do mundo vindouro, do mundo novo, só pode fazer isto os apóstolos e seus sucessores e seus colaboradores. Em outras palavras, quem administra as graças da redenção é o clero, quer dizer, os bispos, os sacerdotes e os diáconos. O clero ordenado. E é exatamente isto que nós ouvimos na leitura inicial desta meditação. E que agora eu gostaria de repetir as palavras principais desta passagem de Mateus 28, 18 a 20. Ide, pois, ensinai todas as nações, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E eu estarei sempre convosco, até ao fim do mundo. Agora, apesar de Jesus ter entregado aos apóstolos e aos seus sucessores e colaboradores a administração das graças, não nos esqueçamos que os santos anjos continuam a ser membros da igreja. Também conosco os anjos chamam a Jesus Nosso Senhor. Conosco os anjos também têm Cristo como sua cabeça. E eles conosco são membros do seu corpo místico. E como membros da igreja, eles ajudam todos os leigos que participam do sacerdócio de Cristo pelo batismo. Vocês todos possuem o sacerdócio comum, participam do sacerdócio de Cristo através do batismo e por isso vocês estão aptos para participar da sua missão como Cristo sacerdote, Cristo profeta e Cristo rei. Eu, por exemplo, pelo batismo, já tinha o sacerdócio comum de Jesus. Mas pelo sacramento da ordem, eu participo do sacerdócio ministerial de Jesus. Portanto, pelo sacramento da ordem, eu estou apto a agir na pessoa de Jesus. Ou melhor, Jesus, através de mim, opera as suas maravilhas. Um exemplo prático. Quando eu digo na Santa Missa, isto é o meu corpo, claro que toda a gente sabe que aquilo não é o corpo do Padre. Mas é Jesus, pela minha boca, que consagra o pão e transforma-o no seu corpo. Consagra o vinho e transforma-o no seu sangue. Quando eu digo, eu te absolvo dos teus pecados, não sou eu.
É Cristo que pela minha boca perdoa os pecados daquele que se confessou. Portanto, é isto que me torna apto pelo sacramento da ordem. Por isso, pelo sacramento da ordem, eu também participo da missão de Jesus como sacerdote, profeta e rei. E olhai esta realidade que os anjos não evangelizam, mas ajudam os apóstolos a cumprir a sua missão. Nós temos vários exemplos no livro dos Atos dos Apóstolos. E o exemplo mais completo que eu vou vos dar é tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O que é que se passa aqui? É a conversão da primeira família não judaica. É a família do centurião Cornélio, que habitava em Cesareia. E este processo tem várias etapas. Na primeira etapa, Cornélio encontrou mérito aos olhos do Senhor, porque As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, e ele recordou-se de ti. vocês reparem, Deus dá-nos as graças, mas é preciso nós merecermos. Olhai o que é que aconteceu ao pai Tobit. Ele deixava de comer para ir enterrar os mortos, que é uma obra de misericórdia. E as suas orações e as suas obras subiram até Deus, e foi por isso que Deus mandou São Rafael. Aqui também foram as orações de Cornélio e as esmolas que ele deu, ou que ele dava, foi isso que subiu até Deus. E Deus enviou-lhe um anjo. Isto é a primeira etapa. Segunda etapa, foi o anjo que disse a Cornélio o que é que ele devia fazer. Agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, conhecido por Pedro. Está hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, cuja casa está situada junto do mar. Então vocês vejam, o anjo informa Cornélio de coisas que eu não sabia. Portanto, envia homens a Jope e vai procurar um homem chamado Simão. Aonde é que está este Simão, que era desconhecido para Cornélio? Ele está hospedado em casa de um curtidor, cuja casa está situada junto ao mar. Portanto, vocês vejam, o anjo dá verdadeiramente o lugar preciso onde encontrar Pedro. O que Cornélio não pode saber, o anjo fala. E o que é que fez Cornélio? Num terceiro momento, Cornélio obedeceu prontamente ao anjo. Quando o anjo, depois de lhe falar, se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que lhe eram pessoalmente dedicados, contou-lhes tudo e mandou-os a Jope. Isto é a parte de Cornélio. Com Pedro, não é um anjo que fala a Pedro, mas é o próprio Espírito Santo. Estão aí uns homens a procurar-te. Ergue-te, desce e parte com eles, sem qualquer hesitação, porque fui eu que os mandei cá. Portanto, vocês vejam, quem vai anunciar a boa nova
tem que ser Pedro. Por isso, é o Espírito Santo que envia Pedro. Pedro é já o vigário de Cristo na terra. Portanto, é Pedro que tem que anunciar à primeira família pagã a boa nova da salvação. E é interessante que, enquanto Pedro estava a falar, o Espírito Santo desceu sobre esta família toda e os seus criados e tudo. O Espírito Santo desceu sobre eles, mesmo antes deles receberem o batismo. Por isso é que Pedro disse: como é que a gente pode negar o batismo a pessoas que já receberam o dom do Espírito Santo? Assim como em Jerusalém o Espírito desceu no dia de Pentecostes, também, quando Pedro estava a falar, o Espírito Santo fez o seu Pentecostes sobre todas aquelas pessoas que estavam em casa. Vejam, o anjo colabora com o Espírito Santo, faz a sua tarefa e desaparece. O Espírito Santo pega em Pedro, vai e anuncia palavras de vida eterna. Fui eu que mandei esta gente para cá. E temos também no livro dos Atos dos Apóstolos outros dois exemplos que confirmam isto. Outro exemplo é no capítulo 5, a libertação dos apóstolos da prisão pública. Deitaram as mãos aos apóstolos, metendo-os na prisão pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, depois de os ter conduzido para fora, disse-lhes: Ide para o templo e ensinai ao povo as palavras da vida. Obedientes a essas ordens, entraram no templo de manhã cedo e começaram a ensinar. Portanto, aqui neste exemplo, é sempre o mesmo esquema que Deus usa. Os apóstolos não podiam libertar-se da prisão. Vem um anjo e liberta-os. Não podiam passar pelos guardas. O anjo fez isto. Quando chegaram cá fora, ide ao templo e ensinai ao povo as palavras da vida. Portanto, agora que vocês estão fora da prisão, ide continuar a vossa missão. Qual é a vossa missão? É de ensinar a boa nova. Outro exemplo, sempre do mesmo esquema. Nós temos o capítulo 9, o ministério do diácono Filipe. O anjo do Senhor falou a Filipe e disse-lhe: Põe-te a caminho e dirige-te para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a qual se encontra deserta. Ele pôs-se a caminho e foi para lá. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário da rainha de Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém, regressa, na mesma altura, sentado no seu carro, a ler o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Vai e acompanha aquele carro. Filipe, correndo, ouviu o etíope a ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: Compreendes porventura o que estás a ler? E como poderei eu compreender? Respondeu, sem alguém que me oriente. Outra vez, reparem, o mesmo esquema. O anjo informa a Filipe coisas que ele não podia saber. Portanto, o anjo informa: Filipe, a tua missão agora é põe-te a caminho, dirige-te para o sul,
pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, e que neste momento aquela estrada está deserta. Portanto, o diácono, Filipe, já sabe para onde tem que ir. Ele vê aquele carro com aquele homem a ler o profeta Isaías. Naquele momento, quem fala a Filipe é o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo disse a Pedro, acompanha aqueles homens que fui eu que os mandei, também disse a Filipe, vai e acompanha aquele carro. E, obedecendo ao Espírito Santo, Filipe começou o seu ministério profético, anunciando a palavra de Deus, anunciando a salvação que Cristo nos trouxe. Portanto, nós vemos aqui o anjo, membro da igreja, que auxilia os apóstolos e os seus colaboradores a cumprirem a sua missão profética. E nós podemos perguntar-nos isto, e nós? Como é que nós podemos ajudar o clero na sua missão profética? Nós podemos ajudar de duas maneiras. Primeira maneira é ajudar o clero numa ação ativa. Por exemplo, os pais são os primeiros catequistas dos filhos. Por isso, eles devem, antes das crianças irem para a escola, antes das crianças mesmo irem à catequese na paróquia, os pais já devem ensinar. As crianças aprendem tudo até aos 4 anos. Até aos 4 anos as crianças estão completamente abertas. É durante estes 4 anos que eles aprendem a andar, que eles aprendem a conhecer as pessoas que estão à volta deles, aprendem a conhecer a sua família, aprendem a falar, aprendem a andar, e este é o momento que as crianças têm que aprender a conhecer Deus, a rezar e as primeiras noções da catequese. Reparem como era tão importante que os pais levassem os filhos logo à igreja. Não é em casa que as crianças aprendem a estar na igreja. É indo à igreja que as crianças aprendem. Choram, pois é a maneira deles de mostrarem a sua presente. Correm. Em casa as crianças não estão fechadas numa gaveta. Também na igreja as crianças não podem estar fechadas. Quando as crianças veem tudo o que há na igreja, já estão familiarizadas. Aquela curiosidade deixa de haver. E elas começam a concentrar-se no principal. Por isso, os pais levando as crianças à igreja e mostrando tudo e explicando cada coisa. Na igreja, as crianças veem, aprendem e habituam-se a estar na igreja, vindo à igreja, principalmente desde que nascem até aos 4 anos. Outra maneira de nós sermos ministros da palavra do Senhor é sermos bons leitores. Se o sacerdote nos convida a ler uma leitura, preparemo-nos e não tenhamos vergonha. Outra maneira de ser ministros da palavra, catequistas de crianças e de adolescentes e de jovens. Outra maneira de sermos evangelizadores é visitar os doentes. Reparem, quando a gente visita um doente, a gente não vai lá só para contar a vida deste ou daquele. Não. A gente vai, em primeiro lugar, para escutar o doente
e para depois rezar com ele, falar das coisas de Deus. Como também os ministros da comunhão. Eles, antes de dar a comunhão, têm que dar o evangelho também. Outra maneira de nós colaborarmos com o clero na sua missão profética é através das nossas orações e dos nossos sacrifícios. Eu sei que há gente, padre, eu não tenho jeito nenhum para falar, eu não sei o que é dizer. Pronto. É porque Nosso Senhor não te deu um ministério ativo. Mas pela tua oração e com os teus sacrifícios, não se esqueçam que as graças de Deus não se conquistam só a rezar Pai Nosso. É preciso fazer também pequenas mortificações para alcançar de Deus as graças que pedimos. Lembrem-se, para Jesus enviar vocações, ele disse: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Se nós queremos ter sacerdotes, temos que pedir a graça. E Deus dá a graça se nós realmente fizermos por a merecermos. Outra maneira que nós podemos ajudar na missão profética da igreja é através dos santos anjos. Olhai, pode acontecer que na nossa família nós tenhamos pessoas longe de Deus, longe da igreja, longe da fé, longe dos sacramentos. E essas pessoas não nos querem ouvir. Estás sempre a falar a mesma coisa. Compreende? E muitas vezes nós ficamos realmente amordaçados. Mas nada nos impede, por exemplo, quando a gente for a caminho da igreja, convidar os anjos da guarda de todos os nossos familiares, também os anjos de pessoas amigas, ou anjos da guarda de pessoas que nós conhecemos e que estão longe de Deus. Nós não podemos trazer essas pessoas à igreja, mas podemos trazer os seus anjos da guarda. Quando a gente entra na igreja, santos anjos da guarda de todas as pessoas que aqui estão, ajudai-nos a viver esta Santa Missa e aproveitar bem as graças. Por exemplo, quando nos sentamos para ouvir a palavra de Deus, aquilo são uns segundos. E nós podemos pedir ao anjo: meu anjo, dá-me um coração que escute. Portanto, as leituras não é para ser ouvidas com os ouvidos. Entra num ouvido e sai por outro. As leituras são para ser ouvidas com o coração. O que a gente ouve com o coração nunca mais esquece. O que a gente ouve com as orelhas. Se a gente pergunta, quando a gente sai na igreja, qual foi a primeira leitura de hoje? Já não sei. Compreendem? Peçam ao Senhor, dá-me um coração que escuta. E se o coração escuta, depois vamos pôr em prática. E a última parte da nossa meditação é mais uma reflexão sobre exemplos. Aquilo que aconteceu com os apóstolos aconteceu na vida de alguns santos. Por isso, a maneira como Deus age, a maneira como os anjos ajudaram os apóstolos no início, da mesma maneira, eles ajudaram mais abertamente na vida de alguns santos pastores. E eu hoje
vou-vos dar 3 exemplos de 3 grandes santos. Um exemplo do primeiro santo é São Camilo de Lelis. Atravessava São Camilo de Lelis um rio de noite. De repente houve uma voz gritar: "Não faças isso! Não atravesses!" Camilo parou, fez a oração da noite e adormeceu ao pé de um silvado. Ao romper do dia, estavam junto dele 2 capuchinhos que lhe disseram que se ele tivesse tentado a travessia, sem dúvida, teria sido arrastado pela corrente. Portanto, vocês vejam como na hora certa o anjo evitou que o São Camilo se afogasse. Porquê? Porque Deus queria que ele continuasse a sua missão. Outro exemplo, São Filipe de Neri. Ia São Filipe de Neri um dia por uma rua de Roma. Aproxima-se um pobre a pedir esmola. O santo, cuja compaixão pelos necessitados era notória, ia a dar as poucas moedas que trazia, mas o pobre não as aceitou e disse-lhe, sorridente: "Eu quis apenas ver o que fazias", e desapareceu, conforme Filipe o assegurou a 2 padres, seus amigos íntimos. O mendigo era o seu anjo da guarda, que dessa forma quis fazer-lhe compreender quanto Deus e os anjos apreciam a esmola. Portanto, vocês vejam, aqui o anjo mostrou a São Filipe de Neri como a esmola bem feita agrada a Deus. E claro que este exemplo serviu a São Filipe para falar dele nas suas pregações. Portanto, nós temos aqui outro exemplo, como o anjo ajuda São Filipe na sua vida espiritual, nas suas obras de misericórdia, mas também na sua pregação. O terceiro grande santo, que nós conhecemos bem, é o Padre Pio. E o Padre Pio ajuda os seus filhos espirituais servindo-se dos anjos. E o primeiro exemplo é esta frase do Padre Pio: conte o que quer. Um homem contou para Padre Pio: "Eu não posso vir vê-lo frequentemente. Meu salário não me permite tais viagens longas e caras." Padre Pio respondeu: "Quem lhe disse que você precisa de vir aqui? Você tem o seu anjo da guarda. Não tem? Você conta o que quer para ele, envia-o aqui e terá a resposta que precisa." Outro exemplo, um Um, recado. um italo-americano que vivia na Califórnia frequentemente pedia ao seu anjo da guarda que, por piedade, levasse um importante recado ao Padre Pio. Um dia, depois da confissão, ele falou na igreja com o Padre Pio e perguntou-lhe se o anjo da guarda lhe tinha dado o recado. O Padre Pio respondeu: "Tu crês que sou surdo?" E o Padre Pio repetiu o que ele, há poucos dias antes, havia dito ao seu anjo da guarda. Outro exemplo, intervenção. O Padre Línio contou: "Estava rezando ao meu anjo da guarda para que interviesse e falasse ao Padre Pio em favor de uma senhora que estava muito mal. Porém, parecia que as coisas não mudavam
nada. Encontrei o Padre Pio e disse: Padre, pedi a meu anjo da guarda que lhe pedisse por aquela senhora. É possível que ele não o tenha feito? Respondeu o Padre Pio. E tu, o que crees? Que ele seja desobediente como tu e eu? E por último, ouvir tudo. Um dia, perguntou alguém ao Padre Pio: será que pode ouvir tudo o que o anjo da guarda lhe conta? E ele respondeu: claro que sim. Você pensa que os anjos são desobedientes como você? Me envie seu anjo da guarda. Estes 4 exemplos são uma maravilha. Uma maravilha. E nos seus ensinamentos, o Padre Pio tem palavras muito lindas, muito claras sobre a ação do anjo da guarda. Por exemplo, disse o Padre Pio a alguém: é inútil que me escrevas, porque eu não lhe posso responder. Envie-me sempre o seu anjo da guarda e eu farei tudo. Noutra altura, o Padre Pio disse a um dos que se confessavam a ele: seu anjo da guarda contou-me algumas coisas que me fazem entender a sua desconfiança. Invoca o teu anjo da guarda, pois ele te iluminará e te guiará no caminho de Deus. Deus deu-te, então usa-o. Outro ensinamento do Padre Pio é sobre a missão do seu anjo da guarda pessoal. Disse ele: a missão do nosso anjo da guarda já é uma grande missão. Mas a missão do meu anjo da guarda é ainda maior, porque ele tem de ser como professor para me explicar outros idiomas. Em outra altura, disse o Padre Pio: envie-me o seu anjo da guarda, porque ele não paga ingresso no comboio, nem consome os seus sapatos. E por fim, para todas as pessoas que vivem, há um anjo da guarda. Por isso, ninguém se encontra sozinho. Eu acho que estes ensinamentos do Padre Pio não precisam de comentários. Não precisam. E por isso nós vamos terminar a catequese de hoje rezando 3 vezes o Glória ao Pai, em agradecimento a Deus, à Santíssima Trindade, por ter criado o nosso anjo da guarda e por todos os privilégios, dons e graças com que o ornou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.